Bom, agora vamos fazer essa rosa. Vou fazer a mais escura primeiro. As tintas que eu vou usar nela é amarelo ouro, cerâmica, púrpura e terra queimada por enquanto. E o rosa fluorescente, que é esse maravilha aqui, ó. Bom? Vou pegar, vou fazer a boquinha dela com amarelo ouro. Movimento circular, que é para a tinta entrar dentro da trama do tecido. Com cerâmica. Eu vou dar batidinhas aqui embaixo, ó. Limpo o pincel. Do amarelo para baixo, eu faço um movimento circular, que é para espalhar essa tinta aqui, ó. E vou dar uma profundidade com o terra queimada. Uma dica muito importante. Eu uso clareador praticamente em quase toda a pintura. Então, eu vou pintar uma rosa, eu coloco a base primeiro de clareador. Isso é para ajudar a clarear um pouco a tinta, mesclar ela também para ficar boa, para mim trabalhar e não ficar manchada. Porém, quando eu vou pintar rosas escuras ou algum detalhe escuro, eu não trabalho com clareador, é a tinta pura. Então aqui, ó, com púrpura, movimento circular aqui em cima para entrar aqui, ó, no amarelo. Eu vou preencher ela todinha, ó. Aqui no encontro, movimento circular, que é para a tinta entrar uma dentro da outra e não ficar marcado. Ó, tá bom? Vou pegar o púrpura e vou fazer pétala por pétala para vocês entenderem e não ficar difícil para vocês, tá? Aqui, ó, tem uma pétala. Eu vou passar o púrpura, bastante tinta, ó. E a gente tem que entender a rosa também, então vamos lá. Essa aqui é a boca da rosa. As folhas que vêm depois da boca da rosa vai estar uma em cima da outra. Então, essa boca da rosa, ela tá em cima dessa pétala, ela tá em cima dessa, essa aqui tá caindo em cima dessa, essa tá caindo em cima dessa e essa tá caindo em cima dessa. Então, como que eu sei que o que eu vou escurecer? Sempre é do risco para baixo. Por quê? Porque essa tá caindo em cima dessa. É a mesma coisa da minha mão. Minha mão está em cima da toalha. Vocês estão vendo que tem uma sombra aqui embaixo? É porque a minha mão está em cima da toalha, então o que está por baixo tem que ter sombra. A mesma coisa da pétala, o que tá por baixo vem sombra. Então eu vou pegar o terra queimada no cantinho do pincel, vou colocar aqui do risco, ó, passo, tiro o excesso e vou esfumaçar para baixo, ó. E esfumaço bem, tá? Olha como que eu já separei essa pétala dessa daqui de baixo, ó. E vou continuando aqui, ó. Vocês podem passar a tinta na rosa toda, a púrpura? Pode. Só que aí, como a púrpura é uma cor escura, vocês vão perder o, o risco. Então, vai ser um pouquinho mais complicado para vocês trabalharem. Mas pode sim, tá? Ó, vou chegar ali perto.
movimento circular para estar entrando. E vou pegar aqui, ó. Coloco o escuro. Outra coisa aqui também, na boquinha aqui, ó, o que que eu gosto de trabalhar, ó. Essa voltinha aqui, ó, nunca deixa reto. Porque se vocês deixar reto, ela vai ficar difícil para vocês cortar. Então sempre faz meia lua, ó. Meia lua, ó. E meia lua. Isso massa bem para baixo, ó. Ó, o próximo, ó. Se acontecer de vocês preencher tudo e acabar perdendo o risco, não tem importância não. Como vocês vão identificar onde tem o risco? A rosa, ela sempre tem essas entradas aqui, ó. Aqui tem uma entrada, aqui tem outra. Viu? Onde tem essas entradas aqui, ó, quer dizer que tem um risco. Então vocês vão passar o escuro dessa entrada para baixo. Ó. Pego terra queimada, cantinho do pincel, aqui tem uma entrada, ó. Vou passar e vou esfumaçar para baixo. O que eu vejo que muitas meninas fazem e acaba manchando a rosa é parar a sombra onde parou o risco. O risco parou aqui, ela para a sombra aqui. Isso mancha a rosa. Então, parou o risco aqui, ó. Vocês continuam esfumaçando e vai trabalhando outros pontos da rosa onde que é escuro também, ó. Ó. Aí a próxima pétala aqui de novo, ó. Outra dica bacana que eu acho legal, gente, é vocês passarem a tinta em cima do risco, onde vocês riscaram, que aí vocês vão tampar esse risco, não vai ficar mostrando o risco do carbono e nem do lápis. Ó, passei. Aqui tem uma entrada, então venho aqui, ó, dessa entrada para baixo e esfumaço. Aqui acabou o risco, ó. Não vou parar aqui não. Vou continuar aqui, ó. E esfumaçando, ó, para não ficar marcado. Tá bom? Ó. Ó, preenchi. Pego terra queimada. Ó, do risco para baixo. E esfumaço. O risco para aqui, eu não vou parar aqui não. Eu vou continuar, ó. E trago ele aqui para baixo e esfumaço. Esse é o diferencial das rosas para não ficar marcado. Aqui embaixo também escuro, ó. Passei. E ó, esfumaço. Essa rosa, gente, é continuidade do primeiro vídeo que eu coloquei no canal, onde eu ensinei vocês a fazerem o stencil, o fundo. Agora eu tô fazendo para vocês a rosa para vocês verem como que é. Lembrando que sempre a gente tem que fazer, misturar bem a tinta para não ficar marcadinho e não ficar mostrando o fundo do pano. Então coloca bastante aqui, ó, em movimento circular, a gente vai trabalhando, ó. Viu que ela tá praticando, ó, tá quase pronta. Aqui tem uma viradinha.
Então, vou passar aqui, ó, do risco para baixo. E esfumaça. Essa rosa, eu vou deixar ela assim por enquanto, que eu preciso que ela seque para mim trabalhar com o vermelho, com rosa fluorescente, tá? Por enquanto que ela vai secando, eu vou fazer a outra para vocês verem. Agora essa rosa aqui, ó, vai ser os tons amarelo ouro, cerâmica, lilás, púrpura e terra queimada. Como sempre, começando com o miolinho com o amarelo ouro, movimento circular. Por que movimento circular? Porque eu vou entrar com outra tinta aqui. Então, tem que estar bem distribuída essa tinta aqui para não ficar manchado, tá? Com o cerâmica, eu vou fazer a boquinha dela aqui, ó, entradinha. Tiro o excesso e movimento circular para fazer agora um degradê de cores, tá? Com terra queimada, eu vou dar profundidade. Como eu vou mudar de tom, eu sempre lavo o pincel para trabalhar com outro tom, tá? Agora, com o lilás, eu vou pegar e vou preencher aqui em cima, ó. Movimento circular, que é para esse lilás aqui, ó, fazer um degradê com esse amarelo. Agora, de novo, ó, a outra pétala. Misturo e já entro com púrpura. Tiro o excesso. Movimento circular, que é para tinta. Fazer um degradê com outro tom, ó. Sempre lembrando que essas duas entradinhas aqui, ó, vocês vão fazer meia lua, que assim, ó, entrando sentido a boca, ó. Se o risco estiver reto, vocês vão corrigir ele fazendo essa meia lua. Ó, viu que tampou o risco? Como eu sei que eu tenho que entrar aqui, ó, aquela dica que eu dei. Toda rosa, todo risco tem essas entradinhas aqui, ó. Então, nessas entradinhas que eu vou colocar o escuro do risco para baixo, dessa entrada para baixo. Aqui, ó, tem entradinha, eu coloco da entradinha aqui, ó, e esfumaço para baixo. E aqui embaixo, quando eu chego, sempre misturo, ó. Tiro o excesso para não carregar de tinta. Ó. E esfumaço.
No degradê, ó. A rosa sempre vai ter uma pétala que ela vai estar debaixo de todas elas. No caso dessa daqui, ó, a pétala que vai estar debaixo é essa daqui, ó. Então, os dois lados dela vai ser escuro. Aqui, ó. Já venho com escuro aqui de baixo. Ó, passo em volta dele todinho. Já vou esfumaçando e entrando onde que eu já coloquei mais escuro, ó. Viu? Aí não fica marcado. Ó, esfumaço bem. Ó. Do risco para baixo. Isso, maço. Aqui eu vou deixar assim só para vocês verem a diferença de quando a gente para com o escuro e não trabalha daquela forma que eu falei desse lado aqui, ó. Ó, quer ver? Aqui é escuro também. Quando eu pego e esfumaço só isso aqui, ó, e paro com o escuro aqui, ó, olha como que fica bem marcadinho aqui, ó. E aí como que essa aqui já ficou o encontro das cores. Essa forma aqui, ó, ela tá errada, ela fica manchada, fica feia. Então, o que que eu faço? Eu pego, passo aqui embaixo, ó, passei, eu vou encontrando com onde que eu coloquei escuro, ó. E aqui vai ficar mais suave, que eu vou esfumaçar para ficar suave, ó. Olha como eu já tirei a marca. Aí, ó, viu? Aqui em volta eu vou passar também, escurecendo. E aqui dentro eu vou colocar o lilás. Essa voltinha dela aqui, ó, tá maior do que essa daqui. Então, essa daqui tá por baixo. Então, aqui eu vou colocar sombra, ó. E aqui eu vou trabalhar com esses riscos aqui, ó, sempre pra baixo.
Agora eu vou dar uma profundidade aqui. E não vou espalhar ela mais não. E com terra queimada um pouquinho aqui embaixo ainda, ó. Tira excesso. Isso, maço. Ó. Aqui, ó. Agora essa boquinha aqui, ó, vou pegar um pouco o cantinho do pincel. Vou fazer uma meia lua aqui em cima. E agora eu vou esfumaçar pra cima. Ó. Do outro lado a mesma coisa. Cantinho do pincel, uma meia lua e vou esfumaçar pra cima. Esse aqui com escuro eu posso fazer poucos, tá? Depois eu vou vir com o branquinho, eu coloco mais. Agora, eu vou fazer o corte da rosa. O corte da rosa, na verdade, é a luz dela, né? Vou fazer com o branco. O branco ele tem que estar um ponto bacana. Eu gosto de diluir ele com soro fisiológico, que fica ótimo. O pincel que eu usei para fazer as rosas foi o 51 da Tigre, o 10, que é esse de cerdas mais durinha, e o cabo amarelinho. Agora, para fazer o corte da rosa, que é a luz, eu vou usar esse da Condor, que é 151, o 421, perdão. E vocês podem usar o 8, 10, o 12, depende do perfil de vocês. Ó, aqui eu vou colocar tinta no pincel todo. Ó, carreguei tinta aqui, ó. Reto, reto, reto. Eu vou descer mais fino, ó. Viro o pincel e desço mais fino. Volto e esfumaço. Para não ficar essa marquinha aqui, ó, eu não vou conseguir tirar ela com esse pincel, porque ele é cerdas macias. Então, eu venho aqui, ó, com o pincelzinho normal, só aqui, e esfumaço para não ficar essa marca. Pego de novo. Ó, vou reto com o pincel, ó. Quando chegar na parte aqui embaixo, eu vou virar o pincel e coloco ele mais fininho. Volto aqui com o pincelzinho de cerdas coisas, ou da Tigre, e só dou uma esfumaçada. E aqui eu vou passar embaixo onde que eu coloquei o escuro, ó. Eu coloquei reto e vou virando o pincel para ficar fino, ó. Então, esse pincel aqui, ele é bom para fazer o corte da rosa, que ele vai ficar mais fino embaixo. Ele é bom para fazer hortênsia, orquídea, margarida, tá? Porque ele vai te dar os cortes bacaninha. E aqui, ó, eu vou acrescentando alguns cortes em cima. Ó. Com o pincelzinho cabo amarelo, eu venho aqui só dando uma esfumaçada, ó. Sem tirar muito. A boquinha dela aqui embaixo, ó, vai ser um central
e 2 laterais, ó. Venho com outro pincelzinho e dou um degradê. Esse de cerdas macias, para você dar esse degradê aqui, você não consegue, porque a cerdas dele é muito macia, então vai acabar entortando e vai manchar mais seu trabalho. Agora aqui, ó, esse branquinho eu vou usar o lado ao contrário do escuro. Então, passo aqui, ó, o escuro tá aqui, o lado ao contrário. Do meio para baixo e vou subindo e esfumaçando. Com o outro pincel, ó, eu tiro o excesso dele, ó. Nota que eu não coloco em cima do branco, eu coloco no meio dos dois e vou esfumaçando, tá? Pego do meio para baixo, aqui eu quero fazer a pontinha fina, eu viro o pincel. Ó. Não chego também nos cantinhos onde eu coloquei escuro não, tá? Ó, no meio dos dois, das duas cores, eu venho esfumaçando. Ó. E esfumaço bem. Mesma coisa, ó. Cantinho e viro. Volto, esfumaçando. Eu posso fazer com esse aqui? Posso, mas ele não vai me dar esse efeito aqui não, tá? Aqui, ó. Cantinho do pincel, volto, ó, desço e viro aqui embaixo. Outra dica também importante. A mesma do escuro. Eu não paro onde eu parei com onde está o risco, não. Eu vou continuar descendo com o claro, tá? Para minha rosa, ela tá pintada, vai ficar diferente do risco, senão fica a mesma coisa do risco. O risco parou aqui, ó. Eu vou pegar, se eu parar aqui, ela vai ficar assim. Então, aqui, ó, eu continuo. Peguei e tiro o excesso, ó. Coloquei. E venho esfumaçando agora, ó. E aqui, ó, vou fazer a pontinha dela ficar mais fininha. Aqui no meio é só uma luz aqui embaixo, ó. E venho com outro pincel e só dou uma esfumaçada nele. Ó, fininho. E a outra mesma coisa. Desço fininho. Bom? Aqui embaixo eu vou pegar e vou subir com a tinta, ó. Ó. Tiro, troco o pincel aqui em cima, venho esfumaçando, ó. Do outro lado a mesma coisa. Venho e esfumaço. E agora eu finalizo ela com os cortezinhos, ó. Quero fazer um cortezinho aqui, ó. Eu faço fino, ó. Aonde que eu acho que deve entrar um cortezinho, eu entro com o cortezinho da rosa. Aqui mais fino.
E a boquinha aqui, ó, batidinhas. Bom, nessa rosa eu tô usando os mesmos tons da outra rosa, que é o púrpura e o terra queimada, e vou dar a luz com o maravilha, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, passo o púrpura, sempre esfumaçando para a tinta entrar dentro do tecido, e não vou cobrir tudo, deixo um pouquinho e já entro com terra queimada e esfumaçando bem, para não ficar marcado, não pode ficar nenhuma marca, tá bom? Então eu vou fazer esse processo nessa rosa toda. Na boquinha dela eu já entro direto com terra queimada, esfumaçando para não ficar marcado e passo púrpura para ela encontrar uma tinta na outra, né? Mas eu já entro com terra queimada, que é para me dar uma profundidade. Entrando com púrpura vai ficar mais clarinho, então eu já entro com terra queimada direto. Essa primeira rosa que eu fiz, eu vou agora dar sombra, dar luz nela, perdão. Vai ser com Maravilha, que é o rosa fluorescente da tampinha preta. Eu vou pegar o meu pincel, que é o da Condor 421. A numeração vocês vão olhar qual que vocês vão se adaptar. Então eu vou pegar já com o meu pincel inteiro, né, descendo aqui, ó. Eu vou fazendo este movimento reto, reto e viro o pincel para sair mais fininho. Então, vou fazer isso em toda a rosa, tá, meninas? Eu gosto mais desse pincel para fazer os cortes, porque eu acho que fica mais bonito e não precisa ficar retocando depois. Então, na rosa toda, na boquinha dela, todos os detalhes eu já entro com esse rosa fluorescente, tá? E aqui, ó, o movimento, eu vou reto, reto e quando chega lá embaixo, eu viro a pontinha do pincel.
nessa parte verde da folha, da flor, né? Eu coloco oliva nas três partes, sempre deixo a pontinha mais fininha para ficar mais detalhado, mais bonitinho, e venho com a luz branca de um lado e do outro e vou esfumaçando sempre, tá? Para ficar uma pintura muito bonita. Desço o cabinho com oliva. E não esqueça, meninas, que o pincel ele manda muito. Então, se tiver um pincelzinho bom, né, sempre trabalhar com ele. Para fazer a sombra, eu vou fazer com a brochinha, que é o 462 da Condor também, mais clareador. Eu vou pegar um clareador e vou já colocar ele direto aqui na toalha, mas é pouco clareador, porque a toalha ela absorve muito. Movimento circular eu vou passar onde eu quero, até onde eu quero ir com a sombra. Com o cappuccino eu vou pegar, só que eu não vou colocar esse excesso aqui, porque vai manchar a minha toalha. Então eu vou tirar o excesso no pratinho, no paninho, tiro bem até ficar nada no pincel, viu? Venho, deposito próximo da pintura, com movimento circular, eu vou espalhar essa tinta para ela ficar próximo da pintura e ficar um degradê, não ficar marcado. Então, sempre movimento circular para espalhar essa tinta toda. Então, eu vou entrar todos os cantinhos, tá? Em cima eu não preciso carregar muita tinta, então eu só vou sujando o pincel e assim vou fazendo os detalhes onde eu quero entrar com o meu fundo, seria com a minha sombra. Com o pincel da Tigre, o normal, eu vou pegar a terra queimada no cantinho do pincel, vou colocar próximo da rosa e vou esfumaçar. Não quero colocar em tudo não, é só mesmo esfumaçando próximo da rosa, eu não vou estender esse esfumaço aqui, né? Essa segunda sombra que eu chamo. Isso é para dar profundidade. Então, nos cantos todos que tem, né? Nos cantos todos que seria o encontro de uma rosa com a outra, eu entro com terra queimada e sempre esfumaçando. Então, vocês podem fazer isso com qualquer outro tom, né? Um tom mais escuro da primeira sombra que vocês usaram. Então, meninas, eu quero agradecer a todas vocês pelo carinho. Peço que compartilham o vídeo, se inscrevam no canal porque vocês me ajudam bastante, tá? E qualquer dúvida pode deixar no comentário ou me chamar lá na minha página, Alana Meire Arte com as Mãos. Tenham uma excelente semana, que Jesus abençoe todos. Não se esqueçam de escrever, de compartilhar e de curtir. Toda vez que precisar eu vou postar, tá bom?